Então, vamos gravar e, ao mesmo tempo que voltamos. Essa questão é brincadeira. Ô, Antônio. Oi. A Mônica aqui está pedindo lá no chat para verificar o som dela, entendeu? Boa noite, quando eu consigo verificar meu som e vídeo. Ô, Mônica, sem som, Mônica. Não, mas você nos ouve, Mônica? Você nos ouve? Provavelmente é alguma coisa na configuração do seu aparelho, porque para mim aqui eu não estou. Para mim aqui eu não estou vendo. Para mim aqui, Mônica, você está com o seu microfone fechado, agora está aberto. É algum problema no seu áudio, tá? Mas se você consegue ouvir qualquer problema, você vai aqui no chat, que aí o Frederico ou qualquer outro colega aí vai nos ajudando também. Tá bom? Eu vou voltar aqui no compartilhamento. Essa questão, até mesmo para a gente trocar também. Vocês já estão habituados com esse tipo de plataforma Zoom, que você pode fazer o compartilhamento de arquivo, caso alguns de vocês queiram usar isso em aulas? Normalmente, quando você cria a reunião, você fica como o host, o anfitrião. E, normalmente, este anfitrião aparece embaixo aqui da tela a opção de você compartilhar tela. Então, por exemplo, eu não sei se a Danusa está tendo acesso a essa possibilidade ao olhar aqui para baixo, se aparece aqui o compartilhar tela. Então, em tese, qualquer um de vocês, pela configuração que eu dei, pode compartilhar. Se alguém que você estiver participando de uma reunião não estiver tendo essa possibilidade, você vai na configuração e adiciona aquela pessoa como co-host, porque aí ela vai ter acesso também ao compartilhamento e à gravação. Gravação não são todas as plataformas que permitem, aí vai variar de plataforma para plataforma. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui de novo a tela do nosso curso lá na plataforma. Tá? Então, a gente estava falando aqui da questão do fórum de apresentação. Vários de vocês já fizeram as apresentações, eu tenho respondido. E no módulo 1, a gente entra na questão dos aspectos históricos da educação superior, onde a gente vai fazer um recorte temporal do século XIX, com a criação das primeiras escolas, até meados do século XX, com a reforma universitária. Tá? Esse módulo 1, na verdade, enquanto perspectiva histórica, tem a pretensão de dar a cada um de nós um pouco de subsídios do ponto de vista historiográfico dessas características constitutivas que marcaram a consolidação do sistema de educação superior no Brasil. Para isso, aí a gente tem 2 vídeos que eu já disponibilizei, vários de vocês já estão comentando. A gente vai falar um pouquinho sobre esses 2 vídeos. Tem um arquivo que está em PDF, que, na verdade, é uma síntese, uma adaptação que eu fiz a um capítulo da minha tese, que foi defendida no Programa de Memória Social da Unirio. A gente também aqui, eu vou logo em seguida abordar algumas questões que estão tratadas aqui. Esse arquivo ele não precisa ser
lido exaustivamente. Por hora, eu sugiro que vocês se atenham às 2 primeiras partes desse capítulo, que é quando eu faço uma reflexão sobre essa política de educação que acontece no Brasil a partir aí da vinda da família real e mais significativamente a partir aí da emancipação política. Temos um fórum de ambientação que vocês entram também para colocar impressões sobre o que vocês tenham ouvido nos vídeos ou, porventura, já tenham aprendido aí da leitura desse texto que eu disponibilizei. A sala de aula virtual é esse espaço que a gente está tendo aqui e pretendo ter também nas próximas semanas. Os que, porventura, não puderem participar, não tem problema, a gente depois disponibiliza aqui também na plataforma. E eu coloquei também, ao final de cada semana, uma questão que eu estou chamando de Fórum Livre para Reflexões. Isso aqui eu coloquei hoje. Porque, a partir de determinadas questões que a gente possa tratar na sala de aula virtual, eu achei que estava faltando vocês terem um espaço em que vocês pudessem fazer qualquer tipo de postagem que não necessariamente aquela pretendida com o fórum que se refere ao conteúdo do que está sendo abordado em termos de textos ou vídeos. Então, eu acho que esse fórum livre para reflexões ele pode ser um espaço em que vocês tragam uma série de colaborações para eventuais questões que, porventura, eu tenha passado batido aí nas provocações que eu venha fazer. Tá? Este texto aqui, A Universidade do Brasil, originalmente ele seria o único texto desse modo. Ele é um texto mais longo, de uma professora, Ana Valesca Mendonça, da Educação, da PUC. A Ana Valesca, inclusive, infelizmente, pouco tempo falecida. E esse texto, eu creio que eu considero ele um grande guarda-chuva para a gente pensar nessa estruturação da instituição universitária no Brasil nessa primeira metade do século XX. Tá? Talvez seja um dos textos que eu considere como o mais bem estruturado em termos dessa perspectiva analítica temporal aí da primeira metade do século XX. Esse texto, como ele é um texto um pouco mais longo, a gente está reservando 2 semanas para ficar nele. Com isso, a gente tem a sala de aula da semana que vem. E aqui, para este fórum das 2 semanas, que trata do texto da Ana Valesca, eu estou propondo que ele seja lido a partir aí dessa divisão em 4 partes cronológicas. Isso daí é uma sugestão, uma proposta que não precisa ser necessariamente a que você vai utilizar. Eu acho que esse texto da Ana Valesca está muito centrado numa primeira parte, em que ela está analisando a inexistência ainda das universidades no Brasil, depois a parte que ela vai passar pela institucionalização da universidade no Brasil, depois, nos anos 50 e nos anos 60, em que ela vai abordar justamente esse momento de expansão do sistema universitário, e depois ela entra na parte da reforma universitária, que vai caracterizar o período de uma modernização das universidades. Né? E, como ele é um texto mais extenso, a gente está propondo que a gente tenha pelo menos 2 semanas em que a gente divida um pouco essas reflexões. Tá? Depois a gente entra na 4ª semana, em que eu vou fazer uma apresentação, vou também dar um material, sugerir um material também para os que se interessarem, para a gente pensar em uma semana sobre a proposta de universidade sob a ótica do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira
para quem não tenha familiaridade com essa temática da área de história da educação, o Anísio ele foi um pensador liberal da educação que esteve na linha de frente da proposta de criação do que seria uma universidade inovadora, que seria a Universidade do Distrito Federal, que foi criada no Rio de Janeiro em 1935, quando o Rio foi era capital da República. A Universidade do Distrito Federal ela foi não só perseguida, como ela foi fechada pelo Gustavo Capanema, ministro da Educação do governo Vargas, já no período do Estado Novo, porque esse modelo de universidade pretendido se chocava com aquela universidade ou com a concepção de universidade que se tinha com a Universidade do Brasil, que é a precursora da UFRJ. Depois disso, o Anísio Teixeira, tendo fracassado a experiência da UDF, ele retorna como um dos principais mentores da criação da UNB, da Universidade de Brasília. Isso antes da desconfiguração da UNB a partir do golpe de 64. Era a UNB pensada no início da década de 60 como uma universidade fundamentalmente de pesquisa e com a inexistência de cátedras e a organização acadêmica em departamentos. Isso vem já sendo pensado bem antes da própria reforma de 68. O Anísio Teixeira está nessa linha de frente. E depois, com a criação da CAPES. Foi o Anísio que criou a CAPES, pensando justamente na perspectiva da necessidade da pós-graduação e da formação de professores universitários para uma nova configuração da universidade no Brasil. Então, a gente separa uma semana para conhecer um pouquinho o Anísio e, fechando o primeiro módulo, na semana 5, tem um vídeo que é uma apresentação do historiador Rodrigo Pato de Samota sobre essa relação das universidades e o regime militar, para a gente pensar um pouco esse contexto que vai culminar com a reforma de 68, mas também sobre essa relação, em alguns momentos, não tão explícita, de acomodação de setores das universidades diante das transformações que estão acontecendo no interior dessas universidades, promovidas pelo regime militar às custas de perseguições e do silenciamento de uma parcela da comunidade universitária. Então, não é uma relação que seja colocada o tempo todo numa perspectiva de governo que persegue, universidade que é perseguida e não existência de nenhuma forma de cooptação. Houve cooptação e boa parte do que nós temos da estrutura das universidades e da consolidação da pós-graduação no interior das universidades, boa parte disso veio a reboque dessa relação consolidada a partir do regime militar. Obviamente, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia e não estou com isso dizendo que o regime militar tenha sido bom para as universidades. O que eu estou dizendo é que, contraditoriamente, parte da modernização no interior das universidades, sobretudo a introdução institucional da pesquisa e da pós-graduação nas universidades, parte disso só foi possível a partir aí dessa expressão mais marcadamente autoritária do período militar, né? Então, o Rodrigo Pato de Samota, ele traz algumas reflexões. Se alguém quiser depois ter acesso ao livro, no decorrer do curso, eu vou, obviamente, sugerindo algumas leituras. Isso aqui é a capa do livro, só que para o nosso curso, ao invés de leitura de parte do livro, eu preferi
pegar uma palestra que ele está dando sobre as questões que ele traz a partir da pesquisa que originou o livro. Tá? Alguma consideração até aqui? Está claro para todos vocês o conteúdo que está disponibilizado na plataforma que vai configurar a primeira parte do curso. Tá? Obviamente, qualquer dúvida no decorrer aí das leituras e tal, eu entro diariamente na plataforma, tento diariamente entrar pelo menos manhã e noite para tentar manter aí as respostas a eventuais dúvidas sempre em dia. Tá? Do conteúdo desta primeira semana, está aparecendo para vocês aí Só um minutinho, peraí. Está aparecendo aí a minha tela de PowerPoint? Tá legal? Tá. Deste conteúdo da primeira semana, só um minutinho, eu vou maximizar aqui primeiro para aparecer fechado. Não adianta. Bom, tá ok aí aparecendo. Me ajuda aí, Danusa, que eu estou vendo só você agora. Tá aparecendo? Tá? Sim, está aparecendo. Tá. Vocês estão notando que vocês estão sendo meus cobaias também, né? Então, todo mundo cobaia. Ó, como eu vou minimizar aqui, a qualquer interferência vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Bom, aqueles 2 vídeos, que na verdade formam um vídeo só, que eu disponibilizei para vocês, traz 2 pessoas, 2 estudiosos, que são o José Murilo de Carvalho e o Luiz Antônio Cunha. A síntese da abordagem que é trazida pelo Zé Murilo de Carvalho é a seguinte questão. Se nós observarmos o mapa da América Latina e olharmos para o que resultou na configuração política desse território com processos de independências, a gente tem uma situação que foi bastante inusitada no Brasil. Diferentemente da América de colonização espanhola, que é tudo que está aí fora Brasil, a América de colonização portuguesa, no processo de independência, ela se manteve coesa. Esse território, a despeito das tentativas de fragmentação, esse território se manteve coeso. E não só manteve-se coeso, como, diferentemente do lado da América de colonização espanhola, esse Estado que surge, ele é um Estado monárquico, diferente de todo o resto, que são Estados republicanos. E mais interessante ainda, além de se manter coeso
e sob a forma de monarquia, este Estado surge tendo como imperador o herdeiro do trono da metrópole. Então, a pergunta do Zé Murilo se fez lá nos anos 70 é a seguinte: que fatores foram promotores desta ordem que nasceu na América de colonização portuguesa, agora Brasil, tão diferente do lado espanhol? Tá? Existem aí uma série de questões que já estão configuradas na historiografia, que a gente não vai abordar aqui, que possibilitaram as especificidades do lado da América de colonização portuguesa, como, por exemplo, a existência de civilizações pré-hispânicas muito mais desenvolvidas deste lado do que do lado da América de colonização portuguesa. O que o Zé Murilo de Carvalho... Só um minutinho, tem alguém com o microfone aberto aí que a gente vai ter que fechar. Para ir finalizando a provocação do Emerson, a interprofissionalidade. Pronto. Eu tive que fechar o microfone da Elisete. Voltando aqui. Este lado aqui, ele teve algumas especificidades, e o que o Zé Murilo de Carvalho elege como uma especificidade que não pode ser negligenciada é o fato de que aconteceu algo aqui em termos de preparação de uma elite dirigente que acabou não acontecendo aqui. E ele vai dizer que um dos fatos mais acentuados que explicam essa uniformidade ideológica da elite dirigente desta área era o fato de não ser permitido, na América de colonização portuguesa, de não ser permitido educação superior, inexistirem cursos superiores, inexistirem universidades. Esse termo universidade ele tem que ser contextualizado, tá? As universidades que nós estamos falando do século XVI, elas são muito distintas e em quase nada parecem com o que a gente entende de universidade no século XXI. O fato é de que na América de colonização portuguesa, diferentemente do lado da América de colonização espanhola, que passou a ter as suas universidades criadas já no século XVI, deste lado aqui, os filhos da elite colonial não tinham aqui a sua formação. E é isso que vai dar a tônica ao que o Zé Murilo está trazendo no que foi a tese dele de doutorado lá dos anos 70, no livro A Construção da Ordem. Ele vai partir do princípio de que, para além do fato da vinda da família real e do Estado português para cá, em 1808, o que realmente impactou bastante nessa relação mais umbilical entre metrópole e colônia, o fato é que a inexistência de cursos superiores na América de colonização portuguesa e a ida para a metrópole dos filhos da elite colonial durante os séculos XVII, XVIII e até mesmo parte do XIX, esta ida para a Europa, e mais especificamente para a Universidade de Coimbra, onde se concentrava grande parte dos estudos jurídicos que formariam bacharéis, magistrados, que seriam os homens de leis que voltariam para o Brasil colonial depois, essa concentração geográfica permitiria o que o José Murilo de Carvalho chama de uma uniformidade ideológica da elite.
esta uniformidade ideológica da elite, na perspectiva do Zé Murilo de Carvalho, seria a argamassa que promoveria esta possibilidade de que, desde ser, mesmo sendo do centro, do sul, do norte, a despeito dos interesses momentâneos que levassem a determinadas rixas dentro dessa elite colonial, a formação ideológica dessa elite, promovida nas universidades portuguesas, particularmente a Universidade de Coimbra, seria o principal elemento que explicaria, na perspectiva do Zé Murilo de Carvalho, que explicaria o insucesso de todas as tentativas de fragmentação do espaço no processo de emancipação política. É preciso a gente lembrar que, quando Dom Pedro faz o grito da independência em 1822, o Nordeste demorou quase um ano para reconhecer aquela emancipação política, né? A despeito da junção e da unidade territorial, durante parte do século XIX, diversos movimentos tentaram fazer a ruptura também territorial, quer seja no sul, quer seja no norte, com movimentos como a cabanagem e tal. O fato é de que, nessa perspectiva de Zé Murilo de Carvalho, a formação letrada e a convergência desta formação numa única universidade europeia seria um fator agregador da elite na América de colonização portuguesa. Isso, obviamente, não é uma verdade absoluta, é uma perspectiva analítica. E por que a gente traz essa perspectiva analítica para o nosso curso? Porque é algo que muitas vezes não é pensado por nós sobre o papel, de certa forma, eu vou usar uma expressão do Zé Bonifácio, do papel amalgamador da educação superior enquanto liga para uma determinada sedimentação de uma cultura nacional, né? Obviamente, quando a gente está falando de universidade, então essa abordagem que eu fiz até agora, eu estou centrado aqui no Zé Murilo de Carvalho. Esta abordagem de uma universidade ou da negativa da criação de universidades no Brasil a partir da vinda da família real, ela não deve ser entendida por si só como uma característica do nosso atraso. Por quê? Porque quando a gente fala da instituição universitária ao longo de séculos, em alguns momentos, esta instituição universitária ela não se coloca como vanguarda na produção de conhecimento. E em diversos aspectos, principalmente em países dominados pela Igreja Católica, como no caso de Portugal e Espanha, a interferência da Igreja Católica nas universidades fez com que boa parcela das universidades sequer participassem das inovações trazidas, por exemplo, pela Revolução Científica do século XVII. Então, nem sempre falar de universidade é falar de vanguarda na produção de conhecimento, principalmente durante a modernidade. É preciso a gente lembrar que muito das inovações científicas e tecnológicas advindas da Revolução Científica do século XVII foram conquistadas e foram conseguidas muito mais em academias de ciências do que propriamente no interior das universidades. Esta abordagem da construção do conhecimento na modernidade, ela é tema de um livro do Peter Burke, que se chama Uma História Social do Conhecimento. Este volume que eu estou trazendo aqui é o primeiro volume que trata do período da modernidade. Quando ele põe como subtítulo de Gutenberg a Diderot, ele está, obviamente, tratando da invenção da imprensa no século XV até o iluminismo no século XVIII. Ou seja, como é que esse conhecimento, como é que a revolução tecnológica, a revolução científica, o movimento do humanismo, as luzes, o iluminismo, como é que isso está se processando, como é que isso está se sedimentando na Europa Ocidental
E, obviamente, não é nada difícil de perceber que boa parte desse conhecimento ele está se organizando, se estruturando, se classificando, se organizando e se disseminando fora das universidades. Então, nem sempre a recusa da criação de universidades no Brasil no século XIX deve ser entendida como um sinal claro, inconteste, do arcaísmo da corte portuguesa. A experiência que se tinha com a Universidade de Coimbra até então era uma experiência bastante conturbada e era uma instituição dominada pelos jesuítas, salvo o período do Marquês de Pombal. Um período aí de uns 50 anos que fez com que houvesse uma série de transformações na Universidade de Coimbra. É importante a gente ter esse pano de fundo para entender, por exemplo, por que no Brasil, no início do século XX, nas discussões que estavam acontecendo sobre a questão de se cria ou não se cria uma universidade no Brasil, vieram dos positivistas, grandes arquitetores, grandes arquitetos, melhor dizendo, do movimento republicano no Brasil, defendiam a criação de escolas e não de universidades, porque para os positivistas a criação de uma universidade seria a vitória de uma pedantocracia. O termo era esse, que saía inclusive nos jornais. Uma pedantocracia parasitária que em nada contribuía para o progresso. Essas questões que dizem respeito a essa conjuntura inicial da educação superior no Brasil e da criação das primeiras universidades, existe um outro autor que é um autor referência e que aparece no nosso vídeo em diversos momentos, que é o Luiz Antônio Cunha. Ele tem uma trilogia, que é esse aqui primeiro, a Universidade Temporã, seguido da Universidade Crítica e a Universidade Reformanda. A Universidade Temporã, ele pega a questão do ensino superior da colônia até a Era Vargas. Temporã no sentido do filho temporão mesmo, aquele que vem depois aí de muito tempo, já que a gente tem aí pelo menos 4 séculos de história colonial, 4 séculos de criação das primeiras universidades do lado da América Espanhola, e temos a nossa primeira universidade Temporã só no início do século XX e já na República, né? Então, a Universidade Temporã pega esse primeiro marco cronológico. A Universidade Crítica, ele vai trabalhar no período dos anos 50 para os anos 60, quando o sistema universitário, o sistema de educação superior e o sistema universitário, que são 2 coisas distintas, estão crescendo, e há uma grande profusão de pressões sociais para que aquela universidade temporã, tão elitista, catedrática, sem pesquisa, pudesse ter um pouco mais de compromisso social, e parte da própria comunidade universitária pressiona no interior das universidades reformas que só poderão vir no final dos anos 60, já no contexto do governo da ditadura civil-militar, que aí é o que ele vai tratar na Universidade Reformanda. Então, para essa unidade 1, para além do texto da professora Ana Valesca, que é o texto PDF que eu disponibilizei, eu consideraria como obras de referência para esse período o livro do Zé Murilo de Carvalho, entender como é que o conhecimento vai se estruturando fora das universidades e nas academias de ciências na Europa Ocidental, com este livro do Peter Burke, e os 3 livros do Luiz Antônio Cunha, a Universidade Temporã, a Universidade Crítica e a Universidade Reformanda.
é fundamentalmente a partir desses caras e dessas obras que eu fiz o resumo que eu disponibilizei para vocês. E que, por hora, eu sugeriria que vocês se ativessem somente aos 2 primeiros tópicos, em que eu faço uma abordagem dessa característica tão marcadamente elitista e excludente que configura as primeiras políticas educacionais no Brasil, a nossa ordem escravista, a nossa ordem latifundiária, a nossa ordem monocultora, uma legislação que surge com a monarquia e é reafirmada com o ato adicional de 1834, que exclui, inclusive, os mestiços e pardos de qualquer perspectiva de preocupação em termos de educação. E depois, logo em seguida, essa questão, obviamente, da criação das primeiras escolas, e que aí vem, naqueles vídeos que eu disponibilizei na plataforma, essa criação tardia de universidades e seguida de um tempo que antecedeu, que são cursos para a formação de uma elite e para a adequação do Rio de Janeiro, capital que passa a ser do Império Português, com a vida da família real, às questões de segurança e de saúde, particularmente no que se refere aos cursos de medicina e de engenharia que nascem dentro da Academia Imperial Militar. Observem que os cursos de direito não foram criados até a emancipação política. Até a emancipação política, mesmo sendo criados os cursos de engenharia, o que originou os cursos de engenharia e medicina, a formação jurídica continuou tendo que ser feita na metrópole, até mesmo com a criação dos primeiros cursos superiores aqui no Brasil, né? Enfim, então, isso que eu apresentei aqui para vocês é o que dá pano de fundo para o conteúdo que está disponibilizado na plataforma. Fiz um apanhadão para que a partir de então vocês tenham condições de, tendo esse contexto de certa forma esclarecido, tenham condições de olhar um pouco mais aí, dependendo da disponibilidade do interesse de cada um, tenha condições de olhar agora para o material que está disponibilizado já nessa primeira semana, tendo ideia do que vai vir depois. Alguém quer colocar aí alguma questão? Falo muito e não deixo ninguém falar, né? Professor, boa noite. Meu nome é Silvia. Oi, Silvia. Sou professora da UF, do curso de nutrição, e discutir história é uma coisa que eu gosto, apesar de ler muito pouco sobre isso, em razão de outras demandas. Então, quando surgiu o curso, eu logo me encantei em poder fazer. E eu fiquei pensando assim, eu sempre acho que a história se repete, né, de maneiras diferentes, e eu acho que o brasileiro tem um hábito de não olhar para trás. Então, quando a gente começa a discutir, né, a vinda dos portugueses para cá, a elite estudando, e eu tento trazer isso para o momento atual, parece que nós continuamos nisso, né? Agora não há mais imposições físicas, mas imposições tecnológicas para poder discutir como é que nós vamos trazer a educação neste ambiente de pandemia para todos, né? Então, o senhor bem colocou, né, o FRJ, assim como a UFRJ, a UF também está com esse desafio enorme de fazer chegar para todos de uma maneira igualitária. E aí a discussão não são só de capacidades tecnológicas, mas também o ambiente para que o aluno possa estudar, assim como os alunos precisam se adaptar, nós, professores, arraigados com as aulas presenciais. É uma outra transformação, né? Um outro aprendizado que a gente vai ter que ter, porque não tem como transpor, por mais que a gente tente, a interação que acontecia
presencial. Então, como é que a gente se adapta de novo, né, a uma outra interação? Então, também são desafios que a gente está discutindo na UF. E isso me espanta, não. Isso me faz sempre pensar como a elite brasileira acaba dominando os processos educativos, por mais que hoje em dia a gente tente reverter isso, né? Como é que a gente faz isso de uma maneira de ampliar a educação para todos? Essa é uma questão que me trouxe muito quando eu comecei a ler os textos. Confesso que não terminei de ler o primeiro texto disponível, mas isso sempre ficou presente. E no texto, no filme, nos 2 vídeos, fala da incompetência não, da questão de sermos uma América católica. E aí eu me lembrei logo e coloquei no chat, no fórum, a música do Caetano Veloso, que parece que é uma coisa marcante nossa, né? Essa questão da culpabilização, da gente sempre esperar pelo algo divino e não conseguimos achar que nós temos que correr atrás para poder ter realmente os nossos direitos. Então, isso são mais questões do que soluções que eu fico pensando. Ótimo, Silvia. Concordo plenamente com tudo que você colocou. Eu acho que nós vivenciamos, na última década, uma perspectiva de inflexão numa curva de reprodução de desigualdades no âmbito da educação superior, e que, de certa forma, agora a gente está no momento em que essa inflexão está sendo colocada em xeque. A gente vai ver um pouco mais à frente os próprios dados do último censo da educação superior, que fazem com que a gente tenha que repensar, inclusive, como a tentativa de democratização que vivenciamos nos últimos anos não seja revertida numa mera massificação que prejudique mais a instituição do que propriamente a ajude. Democratização e massificação são 2 conceitos bastante diferentes. E a democratização pretendida, ela não pode ser conquistada com a manutenção de práticas pedagógicas que não reflitam essa democratização pretendida. E, nesse momento agora de pandemia, nós estamos com um grande desafio de não transformarmos a possibilidade de transmissão de conteúdo remoto. Eu não estou nem colocando EAD, eu estou tentando demarcar que nós estaremos temporariamente fazendo a adequação de nossos conteúdos e de nossas aulas de forma remota. Como é que a gente não faz com que isso seja uma amplificação dos mecanismos de desigualdades que configuram parcela dos nossos estudantes? Não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa fácil. Eu creio que fica muito evidente quando você assiste o vídeo. O Luiz Antônio Cunha, ele tem uma parte da fala dele que ele fala que não tinha nem problemas de vagas, porque era tudo feito para um bocadinho de gente. Eu acho que a expressão que ele usa é um bocadinho de gente. No âmbito da educação superior, principalmente no caso da educação superior universitária federal, que sempre foi, historicamente, o lugar quase que naturalmente destinado às elites, fazendo uma inflexão na sua trajetória escolar, com a chegada de novos perfis de estudantes, isso gera um certo problema que precisará ser resolvido nas próximas décadas. Como é que a gente continua mantendo um certo apreço à qualidade que caracteriza a educação superior universitária pública federal, sabendo que o público que ascende não é necessariamente o público que tem uma bagagem de capital cultural que sempre nos colocou numa zona de conforto. Isso é uma questão que a gente precisará ainda responder.
e resolver. E na própria formação do docente, todos nós somos muito mais treinados nos nossos doutorados a sermos exímios pesquisadores e não necessariamente professores didaticamente competentes. Alguns de nós se arvoram a ter uma bagagem didática ou pedagógica ou professoral quando já está em sala de aula. Nós não somos formados para sermos bons professores. Pelo menos eu não conheço nenhum doutorado nas nossas áreas, que não sejam na área de educação, que formem bons doutores e educadores. Não estou com isso colocando um sentido de crítica. Eu estou colocando uma característica da nossa formação. E ao entrarmos para a sala de aula, nem todos temos, e eu creio que isso não se aplica a nenhum de nós, que só o fato da gente ter um coletivo de professores que se inscreve num curso de capacitação, no momento de pandemia, não só os professores como servidores técnicos administrativos, mas que se predispõe a pensar, a refletir sobre o fazer, eu acho que isso já configura um perfil que não é esse que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a professores e sabemos que existem muitos que não têm nenhum nível de preocupação, por exemplo, com a sua competência pedagógica. E vários estão se escondendo na incapacidade dos alunos, neste momento, terem acesso a redes para camuflarem o seu desconhecimento e a sua própria incapacidade, neste momento, de dar um outro tipo de aula que não aquela que ele está acostumado a vida toda. Isso é uma questão que eu acho que advém da própria função reprodutora, e aí eu estou, ao usar a palavra reprodutora, eu estou muito calcado, muito influenciado por um sociólogo do século XX chamado Pierre Bourdieu. Provavelmente nem todos são da área de ciências sociais, mas muito provavelmente todos reconhecemos a função reprodutora das desigualdades que a escola, em qualquer nível, quer seja no nível básico ou nível universitário, o aparato educacional é um mecanismo poderoso de reprodução de desigualdades. É um aparato poderosíssimo. E aí, como a Silvia colocou, a gente corre o risco de não sequer percebermos que estamos na dinâmica da reprodução. E muitas vezes estamos na dinâmica da reprodução e a serviço da reprodução. O que se coloca neste momento é como é que a gente transforma ou pensa a educação superior a partir dos seus mecanismos de heterogeneidade que devem configurar. A gente vai ver mais para frente autores como, por exemplo, Simon Schwartzman, e pensar, será que realmente precisamos que o paradigma de educação superior seja o paradigma universitário? Será que todas as instituições têm que se organizar no modelo de universidade? Será que todas as universidades têm que ter a pretensão de serem nacionais e não regionais e locais? Será que em todas as universidades a tríade, o tripé ensino, pesquisa e extensão tem que ser necessariamente colocado com os mesmos níveis de avaliação e de parâmetros? Será que todas as universidades têm que ser universidades de ponta em pesquisa? Será que todas as universidades precisam realmente ter a quantidade de cursos que têm?
São uma série de questões que a gente vem colocando. Será que até hoje, em pleno século XXI, o aluno, para entrar numa universidade, ele precisa ter uma carreira profissional definida? Até hoje, com todas as transformações que são decorrentes do mundo do trabalho e da própria complexidade que caracteriza o interior das universidades, até hoje, para o aluno entrar, na maioria das universidades, ele tem que definir a profissão que ele quer a priori. Na Universidade do Brasil eram 30 e poucos cursos. Agora, na UFRJ, são 140 e tantos. É muito mais difícil escolher, mas a gente continua exigindo que os jovens de 17 anos escolham qual é a carreira que ele quer para ele poder entrar. Isso não é natural, isso é uma escolha. Será que seria tão impossível que os alunos entrassem, por exemplo, para vagas concorrendo a grandes áreas de conhecimento? E no interior das universidades esses mecanismos fossem capilarizados? E aí sim, a gente faria com que, inclusive, institutos cumprissem a sua função, entraria para uma área básica, depois iria para a formação profissional, depois, na pós-graduação, voltaria para o instituto. Isso foi o que foi pensado na reforma universitária dos anos 60. Né? Mas a gente continua, de certa forma, reproduzindo o mesmo modelo, com toda a tecnologia do Enem. O modelo é o mesmo da reforma Carlos Maximiano de 1915, que instituiu o sistema de vestibular, em que há um número de vagas destinado para cada curso e um número de candidatos que vão disputar essas vagas em curso. Não é uma obrigatoriedade que seja assim, mas nós continuamos reproduzindo que assim seja. Né? Isso são questões que a gente vai estar colocando aí no decorrer do curso, nos módulos seguintes. Estou vendo aqui que eu vi que tem... Sim, Silvia. A Silvia está colocando que nós não conseguimos nem nos liberar das caixinhas dos departamentos. É isso aí. E com o Reúne, a partir do Reúne, tem vários colegas aqui que são de Macaé e que entraram na universidade pós-Reúne. Com o Reúne, as experiências institucionais dentro das mesmas universidades estão sendo bastante diferenciadas. A organização acadêmica institucional da UFRJ em Macaé é bastante diferente dos mesmos cursos aqui no Rio de Janeiro. E provavelmente, talvez vocês de Friburgo ou de Macaé da UF também tenham essas realidades que são muitas vezes díspares dentro da mesma universidade. O fato para esse primeiro módulo que eu queria trazer para vocês é que a gente problematize um pouco a instituição universitária no Brasil na sua origem. É para isso que a gente está indo lá nos anos 20. Porque muitos de vocês certamente já ouviram falar que é um sinal mais do que bandeiroso do nosso atraso que no Brasil só tenha tido universidade no século XX. Como se a universidade fosse uma instituição inconteste no sentido de vanguarda de produção de conhecimento. Em alguns períodos históricos, a universidade perdeu o bonde e ficou muito mais como instituição conservadora do que como instituição de vanguarda. E é por isso que a gente deve pensar nela enquanto instituição histórica, temporal, dentro de determinadas especificidades conjunturais e que não está dissociada da história dos países, principalmente no caso aqui de universidades públicas. E tentarmos entender também por que no Brasil caminhamos para um sistema de educação superior tão acentuadamente privado. Nós vamos ver que mais de 80% do número de matrículas de educação superior no Brasil não estão no sistema público. A gente muito pouco fala do sistema privado, a gente quase desconsidera até que o sistema privado
existe, quando ele é responsável por mais de 80% do número de matrículas. Então, quando a gente fala das universidades, nós estamos falando de um subconjunto importantíssimo, não estou com isso diminuindo a importância, ele é central, inclusive, para a qualidade do sistema como um todo, mas é um sistema pequeno. Nós somos uma parte pequena quando a gente fala de educação superior no país. Do total de matrículas, de mais de 8 milhões de matrículas, nós respondemos por menos de 2 milhões de matrículas, algo em torno de 2 milhões. Diferentemente de outros países em que o sistema privado ele não é tão acentuado como o sistema em relação ao sistema público. E tivemos a ampliação do sistema privado mesmo no auge do Reúne. Quando as universidades federais foram crescendo, o sistema privado foi crescendo do mesmo modo, na mesma proporção. Não houve diminuição de recursos do ProUni ou do FIES, mesmo no auge do Reúne. Então, nós temos um sistema econômico, um lobby, inclusive, no Congresso, poderosíssimo, que é ancorado nos interesses do sistema privado. Neste momento de pandemia, com essa de certa forma, exponencialização dos louvores ao EAD, que a gente tem que ter bastante cuidado com isso, se formos olhar para o EAD, então, aí piorou. O sistema privado responde por mais de 90 e tantos % do número de matrículas. E detalhe, neste último ano, o número de vagas ofertadas no sistema EAD foi pela primeira vez maior do que no sistema presencial. Então, nós estamos passando por um momento, em termos de política da educação superior no país, que merece que tenhamos os nossos radares ligados, né? Mas isso, obviamente, vai estar um pouco mais à frente. Nesse primeiro mês, eu gostaria de provocá-los justamente tendo como seguinte pano de fundo: qual foi a importância da instituição universitária no momento em que o Brasil está se reconfigurando enquanto Estado-nação. Olhar para os anos 30 e ver que, nesses anos 30, está sendo criada no Rio de Janeiro a Universidade do Distrito Federal, capital da República, um determinado modelo de universidade. Em 1934, está sendo criada a USP, a Universidade do Estado de São Paulo. E em 1937 está sendo criada a Universidade do Brasil como paradigma do modelo varguista do Estado Novo. São 3 modelos de universidades que simbolizam 3 concepções diferentes de organização societária. São 3 modelos diferentes de organização sociopolítica que estão se conflagrando nessa metade dos anos 30. A USP, quando é criada em 34, ela é criada 2 anos depois da derrota dos paulistas na Revolução Constitucionalista de 32. E os fundadores da USP são categóricos em afirmar: nós vamos criar a nossa universidade porque São Paulo, mesmo tendo perdido a supremacia política, não perderá a supremacia econômica e intelectual. E é para garantir essa hegemonia intelectual e econômica dos paulistas, derrotados por Vargas, que eles criam a universidade estadual deles. Não é à toa que o estado de São Paulo é um estado em que a presença de universidade federal demorou tanto para se fazer de forma consolidada. Talvez seja o único estado da República, da Federação, em que o símbolo de qualidade de universidade é a universidade estadual e não uma universidade federal. Isso está lá nas origens de 34. Isso aí vai estar aparecendo também nos textos aí desse primeiro módulo. Obviamente, a gente vai ter tempos aí para amadurecer um pouco mais essas reflexões, de forma que a gente tenha como premissa de que não existe
país, não existe Estado-nação que não tenha criado o seu modelo de universidade. E, neste sentido, se o nosso Estado-nação foi autoritário, elitista e excludente, foi ou é, não sei, né? Se essas características são características do nosso Estado-nação, da nossa nação, certamente elas apareceram nas nossas instituições universitárias, que foram criadas para dar conta do amarrar desse Estado-nação. Isso aí foi a característica, certamente, das universidades em boa parte do século XX. E, no caso, universidades, nós só fomos instados a, de certa forma, nos flexibilizarmos em relação a formas de acesso, reserva de vagas, lei de cotas e tal. No âmbito da UFRJ, eu digo para vocês, sem medo de errar, a UFRJ só teve isso quando foi imposto pelo Estado. Precisou ter uma amarra política, uma nova concepção jurídica. Nenhuma lei de cotas passou na UFRJ. Cotas raciais não passou na UFRJ em nenhum momento. A UFRJ só teve a sua reserva de vagas por questão racial quando foi imposto pela lei de cotas. Isso significa alguma coisa. Vários de nós tendem a tornar como quase sinônimo que o aluno com dificuldade é decorrência direta da lei de cotas. Canso de participar de reuniões que vinculam o baixo aproveitamento de vários alunos a uma consequência da lei de cotas. E nós não temos... Lá no tópico 3, eu vou apresentar para vocês um artigo que a gente fez nos cursos da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, são 3 cursos, em que a gente aferiu que não há nenhuma divergência, nenhuma disparidade em termos de trajetória acadêmica e de rendimento acadêmico dos alunos dos nossos cursos da FAC em relação à ampla concorrência e lei de cotas. Isso não significa que as nossas políticas estejam tendo sucesso, porque nós ainda não diminuímos o número de evasão. E a gente não sabe como seriam esses resultados se os que não evadissem continuassem. Isso é um problema que a gente tem, né? Vários de nós aqui, tanto os docentes quanto os técnicos administrativos, também vários trabalham em secretarias acadêmicas ou coordenações de cursos e poderão contribuir muito, inclusive me tirando a palavra e falando mais até do que eu sobre essa realidade que vivenciamos com novos cursos, com novos professores e com novos campi. O processo de interiorização não é um processo também que esteja sendo conquistado sem duras penas, né? Há vários campi em que as condições de infraestrutura estão muito aquém do que seria desejado ou pretendido quando da adesão ao Reúne, né? Bom, alguém quer colocar alguma questão? A Silvia falou e eu engatei de novo, tomei a palavra dela e não deixei mais ninguém falar. Alguém quer colocar mais alguma questão, gente? Por favor. Oi, Frederico. Oi. Bem, legal o que você está falando, e que a Silvia falou também, mas em paralelo a isso, contribuindo com tudo isso, um outro aspecto que apareceu nos vídeos e no artigo que você passou, que eu acho que, de uma certa maneira, quer dizer, essa é a minha pergunta, aliás, também, sintetiza, ou pode servir de eixo para colocar várias questões dessa, é aquela questão que aparece no texto, que é a diferença, ou no surgimento das universidades, a diferença, quer dizer, uma universidade que enfatiza o ensino e uma universidade que enfatiza o estudo no sentido da pesquisa.
que me parece que isso apareceu lá e, de certa forma, para além de todas essas outras questões que vocês colocaram, né, me parece que também essa é uma diferença que também foi colocada naquela época e, de certa forma, orienta as políticas até hoje. Por exemplo, quando você está falando aí do ensino privado e do ensino público, né? Não sei se não tenho esses dados, não sei direito, mas eu diria, minha percepção é que o ensino privado ele estaria muito mais, digamos assim, apoiado nessa premissa aí do ensino, e enquanto que as universidades públicas estariam muito mais focadas no estudo, no sentido da pesquisa, né? Porque a pesquisa no Brasil, quase tudo é no público, né? Nas universidades públicas. Enfim, aí tem outras questões que eu acho que não apareceram nos textos, eu imagino que vão aparecer depois, que também você falou agora, que é essa coisa complicada que fica, né, para vários professores dando aula na universidade pública, que aí não são bons professores e tal, que aí tem a ver com a entrada, né, que os contratos dos professores, a dedicação integral, né, ela é para você dar aula, né, 40 horas é aula, não é exatamente pesquisa. Quem está na pós-graduação é porque é voluntário, digamos assim. Você não é, seu salário não está vinculado à sua atividade na pós. Que aí me parece que a universidade pública ela junta atualmente nas universidades públicas atuais, ela junta o que talvez antes fosse a universidade e as academias. Né? Eu não li esse texto aí do Peter Burke que você falou, mas me parece que aqui no Brasil, as universidades públicas aí gera essa coisa, que o pesquisador que está na universidade pública, pelo contrato dele, ele tem que dar aula. Mas aí, ao mesmo tempo, quase não existem institutos de pesquisa, que era só para você se dedicar integralmente à pesquisa, eles não existem, quase não existem, né? São poucos. Enfim, são só essas coisas que eu falei, provocadas pela leitura e pelo que vocês estavam falando agora. Beleza, Frederico. Isso que o Frederico está colocando é o seguinte: a gente tem que ter em mente que as universidades, quando surgem e passam praticamente todo o período da modernidade, até o século XIX, pelo menos, a universidade ela é vista como lugar de ensino. E o que é um lugar de ensino? É aquele lugar em que você vai transmitir para as novas gerações os conhecimentos e valores já sistematizados. Então, é uma universidade que está, principalmente no caso ibérico, é uma universidade que está muito umbilicalmente, inclusive, ligada a ordens religiosas. Então, é uma universidade que ela se coloca como centro irradiador de determinados valores e de conhecimentos que já estão, de certa forma, sistematizados. O primeiro modelo de universidade voltada para a pesquisa, ou que tem na elucubração, na investigação, a sua razão de ser, vai ser a universidade pretendida pelo Humboldt, que vai ser na Alemanha. Isso no século XIX. Então, essa questão da universidade como lugar de formação de uma determinada força de trabalho, de um determinado grupo de profissionais que serão profissionais liberais de uma determinada sociedade, ou a universidade como lugar de investigação, isso vai, de certa forma, nortear boa parte das discussões que se colocam sobre os rumos da universidade no início do século XX. A reação é algo que é tão natural para a gente. Se a gente olha como é que se deu o processo, tem um professor, foi emérito da UFRJ, que é o Leite Lopes. Para vocês terem uma ideia, o Leite Lopes ele era o professor da nossa Faculdade Nacional de Filosofia, que gerou, com a reforma universitária, institutos como Instituto de Química, Instituto de Física e tal.
O Zé Leite Lopes, ele sendo professor da Faculdade Nacional de Filosofia e sendo um físico mundialmente renomado, ele queria criar dentro da Universidade do Brasil, isso já nos anos 40 para 50, ele queria criar dentro da Universidade do Brasil um centro de pesquisas físicas. E ele não conseguiu. Tem um texto dele que foi uma aula magna, que ele fala o seguinte: eu, o César Lattes e os outros físicos aí à época queríamos criar dentro da Universidade do Brasil um centro de pesquisas físicas. Mas o reitor Pedro Calmon, aí ele dá uma alfinetada no Calmon, simpático ao regime salazarista, aí ele fecha a vírgula, mas dá essa fisgada no Calmon, não queria, porque ele não sabia que pesquisa era importante para a universidade. Diante disso, nós resolvemos criar, fora da Universidade do Brasil, o Centro de Pesquisas Físicas. E aí eles criaram um CBPF, que está aqui na URCA e é vizinho ao UFRJ. Quem aí seja da área de físicas sabe a importância do CBPF. Ou seja, o CBPF foi criado fora da universidade porque não encontrou, àquela época, dentro da Universidade do Brasil, o espaço, porque, obviamente, a ideia que se tinha era de que a universidade ela não deveria ser um lugar de elucubração científica. Para isso, existiriam instituições como centros de pesquisas que dariam conta do recado. E, nesse sentido, este bom professor da universidade de ensino, Frederico, é aquele bom profissional que atua fora no mercado. Então, o bom catedrático da Faculdade de Direito seria um exímio jurista que não deixa de atuar para estar dentro da universidade. Ele só é um grande na universidade porque ele atua fora. Isso vai mudar radicalmente com a perspectiva daquele professor pesquisador que é dedicação exclusiva. E, no nosso caso, nós não temos nas nossas universidades concurso para pesquisador. Nós poderíamos ter isso aparece de forma disfarçada em algumas carreiras de servidores técnicos administrativos. Nós temos, numericamente, é uma quantidade muito ínfima dentro das universidades, mas nós poderíamos ter, historicamente, a construção, como existe em várias outras universidades, daquele concurso para aquele que vai atuar exclusivamente no desenvolvimento de pesquisas. No nosso caso, docentes 40 horas DE, nós temos que nos virar nos 30 para fazer ensino, pesquisa e extensão. O que fica a questionar e a refletir é qual é a qualidade que conseguimos dar a essa simultaneidade de obrigação para termos as nossas progressões, de termos ensino, pesquisa e extensão. Isso é uma característica nossa, que não é uma obrigação. E muitas vezes gestão, né? E sem falar na questão da gestão. Né? E sem falar na questão da gestão. Bom, meus queridos, nós estamos aqui já há 1h30. Nos nossos próximos encontros, eu vou tentar me educar um pouquinho mais para ser menos prolixo, para que eu não tenha que alugar vocês por mais de 1 hora. Eu acho que 1 hora está de bom tamanho, ainda mais para o final de dia. Né? Se vocês tiverem algumas questões que queiram colocar aí, estejam à vontade. A minha intenção principal nesse momento era fazer com que a gente tivesse um primeiro momento de ambientação na utilização da plataforma e ver se haveria alguma dúvida em relação ao conteúdo que já está disponibilizado na plataforma. Todo o conteúdo está disponível. A perspectiva ela é centrada exclusivamente nessa dimensão dialógica, da gente estar, de certa forma, trocando
as nossas impressões e as nossas interpretações. Se houver alguma questão que vocês queiram colocar no decorrer da semana, fiquem à vontade para postarem lá na plataforma. Para a nossa conversa de quarta-feira que vem, a gente vai estar, de certa forma, centrando um pouco mais as questões a partir do texto A Universidade no Brasil, que é o texto da Ana Valesca. Seria super bem-vinda a participação de voluntários que possam até mesmo conduzir mais do que eu a nossa conversa. A proposta é que seja conversa, não é aula expositiva, não vamos transformar o curso em mais um compromisso chato para além dos que a gente já tem, das leituras que a gente já tem, da preparação de aulas que a gente já tem que fazer. No caso dos administrativos, da infinidade de reuniões que estão tendo que ter para manter a universidade funcionando do ponto de vista administrativo. E a gente tentar construir aí alguma coisa nessa perspectiva de uma revisão histórica dessa conjuntura de formação da universidade. Lembrando de que quando a gente está falando de educação superior, a gente está numa perspectiva que vai muito além do nosso umbigo de universidade pública. Mas aqui no curso, obviamente, a nossa mirada vai ser no nosso umbigo, tendo consciência de que isso é uma pequena parte de um mosaico muito mais complexo, muito mais diversificado de instituições não universitárias, sequer públicas, mas que garantem boa parte, 80% do conjunto total do que seja o que a gente está chamando de mosaico da educação superior no Brasil. Eu acho que falta a nós, nas universidades públicas, nas nossas pesquisas, um olhar um pouco mais cuidadoso para este universo dos outros 80% que passam sempre batido em todas as avaliações que a gente faz desse conjunto. É talvez quase que impossível fazer uma avaliação de todo o conjunto, dada a sua heterogeneidade. Mas é bom a gente lembrar de que nós somos um subconjunto do conjunto. Ok? Alguém quer fazer mais algum questionamento, gente? Eu estou vendo aqui no chat a Nádia. Que bom que você gostou, Nádia, do encontro. A Juliana demorou a achar o link, mas na próxima poderia enviar por e-mail. Eu enviei por e-mail, Juliana, mas alguns e-mails retornaram. Então, eu vou para a próxima semana, além de enviar por e-mail, eu vou procurar colocar sempre também na plataforma, para quem, porventura, não tem um e-mail, vai lá na plataforma e copia e cola o endereço. Tá bom? Alguém já quer se antecipar e se colocar como um possível interlocutor de debates na próxima semana? Estou sendo precipitado em pedir algum voluntário? Tá, vamos deixar construir no decorrer da semana lá na plataforma. Nós já temos vários comentários, como, por exemplo, deixa eu ver aqui rapidamente. A Danusa, o próprio Federico, a Silvia, o Daniel, o Hernani, a Carmen, a Ana Lúcia, Juliana, D'Ângelo, Joana, Alessandra, já fizeram, inclusive, comentários sobre o conteúdo do que, porventura, estejam assistindo ou lendo. Para o nosso encontro da semana que vem, é trazer o que está postado aí na plataforma para ser colocado aqui, para que a gente não tenha que ficar num discurso monofônico, só eu falando, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, convenhamos. Beleza? Ô, Antônio. Oi, Frederico.
Porque na sexta-feira vai ter uma entrevista, né? É um programa que um colega professor do instituto que eu faço parte, que ele está fazendo, é o Lene Pires, ele vai entrevistar a Denise Pires, a reitora da UFRJ. É sexta-feira, às 5 horas. Eu estou procurando aqui, eu não achei o link, mas aí depois eu coloco lá, que eu acho que vai ser interessante. O Lene, inclusive, foi técnico administrativo lá na UFRJ e depois virou professor na UF. Então, imagino que ele vai tocar em questões interessantes. Manda para a gente. Depois eu mando lá. Eu, infelizmente, estarei em sei lá quantas reuniões na sexta-feira e às 17 horas eu sei que terá uma. Mas eu tento fugir para dar uma olhadinha, nem que seja rapidamente, na fala dela. E uma outra questão também interessante para a gente poder compartilhar, questões que vocês, porventura, tenham conhecimento, como essa questão que o Frederico está trazendo, lá naquele espaço do curso Reflexões, que está aberto para vocês podem entrar lá e colocarem o que vocês queiram divulgar. Porque, obviamente, nós estamos sendo abarrotados de tantos conteúdos online que estão sendo produzidos ao mesmo tempo. Né, Alessandro? Estou vendo que a Alessandra está confirmando. A gente já não aguenta mais, né, Alessandro? Muito. Ainda mais passou a semana da enfermagem, nós tivemos diversos. Eu acho que a gente tem que tomar até... internacionais e nacionais. A gente tem que ter um certo cuidado com essa pandemia de informacional virtual a que a gente está sendo submetido. Mas dentro aí do possível, do bom senso, é sempre importante a gente estar compartilhando alguns links que possam ser do interesse aí dos colegas. Tá bom? Então, foi um prazer ter esse primeiro contato com vocês. Eu espero que seja o primeiro de vários. Estamos online na plataforma e a qualquer momento, a qualquer dúvida, é só postar lá. Tá beleza? Joia? Então, tá bom. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem em casa e a gente vai se falando. Valeu.